Giovanni Arrighi foi um destacado economista político e sociólogo italiano, que marcou a teoria social contemporânea ao analisar a história e as dinâmicas globais do capitalismo. Graduado na Universidade Luigi Bocconi, sua trajetória intelectual foi profundamente moldada por suas pesquisas de campo na África nos anos 60, que o aproximaram do marxismo e da economia política, por sua atuação no movimento operário italiano e por sua posterior carreira docente nos Estados Unidos, especialmente no Centro Fernand Braudel e na Universidade Johns Hopkins. Integrante fundamental da teoria do sistema mundo, ao lado de nomes como Immanuel Wallerstein, Arrighi construiu uma influente obra teórica, O Longo Século XX, de 1994, na qual formulou o conceito de ciclos sistêmicos de acumulação para explicar a sucessão de hegemonias mundiais e a virada financeira do capital. É o terceiro capítulo desta obra, intitulado Indústria, Imperialismo e a Interminável Acumulação de Capital, que será objeto de análise nesse podcast. Contexto de produção da obra. O Longo Século XX, de Giovanni Arrighi, publicado em 1994, é indissociável de sua trajetória de vida. Ao analisarmos seu contexto, percebemos que Arrighi produz essa pesquisa buscando responder à, entre aspas, crise da hegemonia estadunidense da década de 1970, para entender suas raízes históricas profundas e explicar as transformações globais que testemunhava. Já que, em 1978, Arrighi mudou-se para os Estados Unidos, no momento em que a crise do dólar e do poder estadunidense era evidente. Arrighi viveu o fim da expansão material do pós-guerra e o início da financiarização global, o que ele chamou de crise sinalizadora da hegemonia dos Estados Unidos. Sua pesquisa foi produzida como um esforço para entender se essa crise levaria a uma transição terminal ou a uma nova configuração de poder, influenciada pela ascensão da China e da Ásia no final do século XX. Após a crise sinalizadora da hegemonia norte-americana na década de 70, o capital se libertou do seu compromisso com a produção de mercadorias, para se acumular predominantemente sobre a forma financeira. Para as elites financeiras, os anos 90 foram vividos como momentos maravilhosos de acumulação de riqueza, assemelhando-se muito com o que ocorreu no final do século XIX sobre a hegemonia britânica. Uma característica fundamental dessa transição nos anos 90 foi a percepção de que o epicentro geográfico do capitalismo mundial estava se deslocando para o leste asiático e para a China. Arrighi dedicou as suas últimas décadas de vida a estudar como a expansão da China e da Ásia se anunciava como prenúncio de um novo ciclo de acumulação. Ele acreditava que, embora os Estados Unidos estivessem vivendo uma grande explosão financeira, a sua crise terminal já estava em curso, e o poder real estava migrando para novas configurações capazes de reorganizar o sistema. Arrighi não previa necessariamente que a China ocuparia o lugar exato dos Estados Unidos, mas sim uma situação de maior igualdade e equilíbrio entre as nações, possivelmente levando a uma comunidade de civilizações mais iguais. Em suma, os anos 90 foram para Arrighi o período em que a metamorfose do ciclo norte-americano se tornou evidente. Uma fase de brilho financeiro que, paradoxalmente, sinalizava o esgotamento da base produtiva e a emergência de uma nova ordem global centrada na Ásia. Bom, num primeiro momento do capítulo, o Arrighi vai apresentar o terceiro ciclo sistêmico de acumulação, que é centrado na Grã-Bretanha e que emerge da crise da hegemonia holandesa, se consolidando através de uma luta pelo controle exclusivo do comércio e pela transferência do excedente de capital de Amsterdã para Londres, num processo, então, que resultou na ruína do domínio holandês e na ascensão de um império comercial e territorial de uma escala sem precedentes. Diferente da supremacia financeira genovesa ou holandesa, o ciclo britânico, então, o Arrighi vai dizer que caracteriza-se pela integração profunda entre o capitalismo e o territorialismo, né? No sentido de que o Estado Nacional, que tinha sido fortalecido desde a era elisabetana, vai internalizar os custos de proteção e produção e vai transformar a Grã-Bretanha não só na oficina do mundo, como ele coloca, mas também na Câmara de Compensação Universal da Economia Global.
A expansão material desse ciclo atinge o seu ápice em meados do século XIX, entre as décadas de 1840 e 1870, quando a mecanização da indústria e a construção de infraestruturas globais como as ferrovias e a navegação a vapor multiplicaram a intensidade das trocas comerciais e incorporaram um mundo inteiro a um sistema econômico único, criando um mundo novo, que os contemporâneos vão comparar, inclusive, à Era dos Descobrimentos. Mas essas pressões competitivas vão se intensificar e as margens de lucro no comércio e na indústria vão começar a declinar por conta de uma saturação dos canais normais de investimento. E o capital britânico, nesse momento, vai iniciar uma transição para a fase financeira, num fenômeno que o Brodel descreve como um sinal de outono de todo o ciclo sistêmico, e uma ideia que o Arrighi vai emprestar, né? No momento em que os detentores do excedente de caixa estão incapazes de reinvestir de forma rentável na expansão material e vão passar a assumir o comando das atividades mundiais, através das altas finanças. Nesse momento, então, a economia mundial vai ver a ascensão de grandes casas financeiras cosmopolitas, que são exemplificadas por ele na figura da família Rothschild, né? Famílias essas que atuavam como um elo supranacional e um agente soberano capaz de mobilizar redes comerciais e financeiras independentemente de governos individuais, né? Então, detendo um poder tão grande que nenhuma guerra ou qualquer empreendimento estatal europeu podia ser custeado sem o consentimento ou intermediação dessas casas financeiras. A estabilidade da libra esterlina, que se manteve por cerca de 300 anos desde a sua estabilização pela Elizabeth I, em 1560, vai servir como uma âncora invisível desse sistema, que garante a segurança necessária para os investidores internacionais, né, e facilita a ascensão de Londres como o mercado monetário central que herdou as funções que anteriormente foram exercidas por Amsterdã. Esse declínio final foi marcado por uma fase eduardiana de euforia se revelou como uma síntese superior de estratégias capitalistas e territorialistas, a Belle Époque. Porque enquanto o Estado holandês encobria uma realidade de uma economia de uma base doméstica pequena, vulnerável, a Grã-Bretanha utilizou o seu vasto império colonial, né, ultramarino, para externalizar os custos sociais e econômicos da produção industrial, ao mesmo tempo que monopolizava os ramos de maior valor agregado e o controle das rotas marítimas. O industrialismo britânico, então, longe de ser um fenômeno puramente econômico, foi uma arma de guerra e de dominação política que acabou permitindo ao país ditar as leis do comércio mundial e redirecionar o fluxo de metais preciosos e tributos coloniais para sustentar uma máquina imperialista que, enfim, embora enfrentasse custos crescentes que eventualmente superariam seus benefícios, acabou mantendo sua hegemonia até a crise terminal do sistema, né, nas décadas de 1920 e 1930. Esse declínio final coincide com a Belle Époque e é marcado por uma fase de euforia rentista e consumo ostensivo, que na verdade encobriu a realidade de uma economia que já estava em processo de desindustrialização e contração da renda das classes trabalhadoras. E também reproduzindo uma tendência de aristocratização que também foi vista no declínio do ciclo de Veneza e do ciclo da Holanda. A incapacidade do Bloco Nacional Britânico de conter a turbulência sistêmica e as crescentes tensões interestatais acabou levando ao colapso do padrão ouro e da ordem mundial oitocentista e abrindo caminho para que o quarto ciclo sistêmico, liderado pelos Estados Unidos, internalizasse de forma ainda mais complexa os custos de transação e produção, superando as limitações que tinham imposto o encerramento do longo século XX britânico. Segundo o subcapítulo intitulado A Dialética entre o Capitalismo e Territorialismo, o autor
ele irá descrever a diferenciação do capitalismo inglês em relação ao capitalismo das cidades italianas, como Gênova e Veneza, e o capitalismo holandês, que vai acontecer um pouquinho depois do capitalismo das cidades italianas. Pois bem, qual é a grande diferença para o autor do capitalismo inglês para o capitalismo anterior? É a questão das empresas como tendo um papel mais central nesse capitalismo, porque quando era das cidades italianas ou do holandês, esse papel era mais de segundo plano. Porém, existem grandes semelhanças entre os capitalismos anteriores ao capitalismo inglês, que é a especialização do comércio em longa distância, na qual sempre se fez produtos de luxo para conseguir vender, para fazer uma maior acumulação de capital. Também houve a capitalização da agricultura, que a agricultura começou-se a voltar mais para o lucro, em vez de só alimentar as pessoas. E também demonstra que não foi só a industrialização o único diferencial inglês para os outros, porque as cidades italianas, como Gênova e Veneza, já apresentou uma certa industrialização, uma industrialização manufatureira, porém não deu certo, pois do século XIII já começaram a fazer algumas manufaturas, começou a transformar, porém a partir do século XVI essa industrialização começou a dissipar. Por quê? Porque houve tanto a substituição dessa produção para uma financiarização da economia, em vez de não focar somente na produção, eles começaram a focar nas finanças, principalmente no comércio bancário, enfim. E isso fez com que essas indústrias na Itália começou a diminuir. E também ele demonstra que os governos desses locais também não conseguiram se adaptar para uma sociedade mais capitalista. Eles começaram a não se adaptar, começaram a ficar mais burocrática e não conseguiram se adaptar para fazer um grande estado capitalista como a Inglaterra foi no século XIX. Então, essas são as diferenças entre os dois processos. Outro fator importante para o crescimento econômico foi a base que a Inglaterra adotou, que começou desde do fim da Guerra dos 100 Anos e com o fim da Guerra das Rosas, que esses dois processos levaram ao enfraquecimento da aristocracia rural e o fortalecimento da monarquia inglesa e o aumento das suas rendas. Um dos motivos para o aumento das rendas da monarquia inglesa foi a ruptura com a Igreja Romana, porque assim a Inglaterra conseguiu confiscar terras das igrejas e conseguiu vendê-las, mesmo que Henrique VI, que fez essa ruptura, aumentou seus gastos com as guerras na Europa, e que levou a uma grande inflação na Inglaterra. E com a morte do Henrique VI, Elizabeth I assume o trono, com um pensamento já diferente de seu pai, na qual ela já não foca em tantas guerras terrestres na Europa, principalmente na França, devido ao seu alto custo, e começa a investir na marinha, na força marítima. Começa a saquear as Américas, incentivando a pirataria e os corsários para começar a lucrar com esse processo colonial. E com isso, e com o aumento dessas despesas, dessas receitas de ouro e tal, a Inglaterra consegue se fortalecer e começa também a focar em uma certa burocracia industrial. Começou a focar em indústrias de baixo rendimento, como a lã, que não tinha tanto rendimento e para ter um pouquinho mais de lucro, e também começou a nacionalizar a economia, que foi a expulsão dos banqueiros genoveses de seu território e começou a nacionalizar os bancos para que o dinheiro ficasse dentro da Inglaterra e não começasse a sair. Como vimos na parte anterior, o Arrighi mostrou que a Inglaterra construiu, ao longo dos séculos XVI e XVII, uma nova articulação entre o fortalecimento do Estado e a expansão do capital. No entanto, essas transformações ainda não eram suficientes para deslocar a hegemonia holandesa.
E é justamente a partir desse ponto que o autor desenvolve a segunda parte da sua análise. Segundo a Higg, apesar do crescimento da indústria, da reorganização financeira e da estabilidade monetária alcançada pela Inglaterra, a supremacia do comércio mundial permanecia colunda por boa parte do século XVII. Isso significa que a Inglaterra ainda estava inserida no ciclo sistêmico de acumulação holandês e não ocupava, naquele momento, a posição hegemônica na economia mundial. Para o autor, a mudança ocorre quando essas diferentes transformações deixam de atuar isoladamente e passam a construir um mesmo processo histórico. A expansão da indústria fortalece o comércio. O comércio amplia a acumulação de capital. O Estado cria condições para proteger essa expansão e, ao mesmo tempo, fortalece sua própria capacidade de atuação. Capitalismo e territorialismo deixam de aparecer como forças opostas e passam a se reforçar mutuamente. É justamente essa articulação que, segundo a Higg, cria as condições para a transição da hegemonia holandesa para a britânica e também criam as condições para a formação de um novo ciclo sistêmico de acumulação. Outro aspecto central do capítulo é a crítica às interpretações, que explicam a hegemonia britânica apenas pela Revolução Industrial. O Arrighi argumenta que o desenvolvimento industrial não surgiu de forma repentina no final do século XVIII. Pelo contrário, foi um resultado de um processo iniciado ainda no século XVI. Assim, a Revolução Industrial representa um momento importante dessa trajetória, mas não explica sozinha a formação da hegemonia britânica. Para o autor, ela só pode ser compreendida em conjunto com a expansão do comércio, das finanças e da capacidade de organização do Estado. Recapitulações e prévia. Aqui o objetivo central de Arrighi é uma síntese metodológica que conecte as lições dos ciclos passados às tendências do ciclo atual e futuro, além de identificar padrões recorrentes na expansão do capitalismo global desde o século XV, através dos ciclos sistêmicos de acumulação. Inspirado na perspectiva de Fernand Braudel, o autor utiliza o conceito de séculos longos para definir estruturas de acumulação, identificando 4 ciclos principais: o genovês, o holandês, o britânico e o norte-americano, respectivamente. Cada ciclo é estruturado em 2 estágios distintos: a expansão material, em que o capital é investido na produção e no comércio de mercadorias, e a expansão financeira, que ocorre quando o capital migra para a mediação e serviços financeiros após atingir os seus limites de rentabilidade na esfera produtiva. A Higg estabelece uma cronologia baseada em 2 momentos críticos: a crise sinalizadora, que marca a mudança para o setor financeiro em períodos de estabilidade, e a crise terminal, que encerra o domínio de um regime num contexto de turbulência e dualismo de poder. Além disso, a Higg observa uma aceleração histórica, observando que os ciclos se tornam cada vez mais curtos e complexos. A Higg descreve a evolução do sistema pela internalização de custos. Enquanto o regime holandês internalizou os custos de proteção, o britânico internalizou os custos de produção e o norte-americano internalizou os custos de transação, por meio de empresas transnacionais e de um Estado de dimensões continentais. A Higg distingue ainda regimes extensivos, responsáveis pela expansão geográfica, de regimes intensivos, focados na consolidação e integração do sistema. O autor recorre a Karl Marx para discutir a contradição entre a autoexpansão do capital e o desenvolvimento das forças produtivas, argumentando que a barreira final que impede a produção capitalista é o próprio capital, que tenta preservar o seu valor mesmo perante a queda da taxa de lucro. Cita também Adam Smith e David Ricardo para explicar como a sobreacumulação de capital e a pressão da concorrência exigem constantemente novas frentes de investimento. A conclusão central de Giovanni Arrighi é que a financiarização contemporânea pós-1970 marca o declínio da hegemonia estadunidense, descrito como o sinal de outono de um ciclo. O capitalismo sobrevive através de metamorfoses organizacionais, onde o Estado dominante expande a economia mundial até atingir uma barreira de rentabilidade, forçando a transição para um novo regime com uma escala de poder
ainda maior para restaurar a acumulação. Passando agora para os apontamentos críticos, um dos aspectos mais relevantes do capítulo é justamente sua perspectiva de longa duração. Em vez de explicar a passagem da hegemonia holandesa para a britânica por acontecimentos isolados, o Arrighi procura demonstrar como transformações econômicas, políticas e estatais foram se acumulando ao longo de séculos até produzir um novo ciclo sistêmico de acumulação. Ao mesmo tempo, essa escolha metodológica também traz algumas implicações. Essa análise privilegia deliberadamente as grandes estruturas da economia mundial, como o ciclo de acumulação, o comércio internacional e a relação entre Estado e capital. Com isso, outros sujeitos históricos aparecem com menos destaque. Conflitos sociais, disputas políticas internas e a experiência das populações são consideradas principalmente quando ajudam a explicar essas transformações estruturais. Outro ponto que merece reflexão é a centralidade atribuída à articulação entre Estado e capital. Ao longo do capítulo, o Arrighi mostra que o fortalecimento do Estado foi inseparável da expansão do capital e que essa relação foi decisiva para a constituição da hegemonia britânica. Essa interpretação é consistente com a tese desenvolvida pelo autor, mas faz com que outros fatores econômicos e sociais ocupem um lugar secundário na explicação desse processo. Além disso, ao relativizar o papel da Revolução Industrial, o Arrighi amplia nossa compreensão sobre a formação da hegemonia britânica, mostrando que ela resulta de um processo histórico muito mais longo. Por outro lado, essa opção faz com que as profundas transformações sociais produzidas pela industrialização recebam menos atenção do que a sua inserção na dinâmica dos ciclos sistêmicos de acumulação e das disputas pela hegemonia mundial. Por resumo, o capítulo apresenta uma interpretação consistente ao explicar a passagem da hegemonia holandesa para a britânica, por meio da articulação entre Estado, comércio, finanças e indústria. Sua ênfase recai sobre a lógica sistêmica da economia mundial e sobre os processos históricos de longa duração. Embora essa perspectiva deixe a dimensão social da história em segundo plano, é justamente essa escolha metodológica que permite o Arrighi a compreender a sucessão das hegemonias como resultado da interação entre capitalismo e territorialismo, e não como consequência dos acontecimentos isolados ou de um único fator explicativo. Portanto, nós podemos perceber que no capítulo 3, nós podemos perceber como foi a formação e a transformação desse capitalismo ao longo dos séculos, desde as cidades italianas até os Estados Unidos, com foco principalmente na consolidação capitalismo do século XIX, que ocorreu com a Inglaterra, porque ela que impôs o capitalismo para o mundo todo. Portanto, nós queríamos agradecer todos os nossos ouvintes, em nome das pessoas do grupo que são. Queremos agradecer nós do grupo, que sou eu, Breno Monteiro Ferreira, que ficou com a Dialética, Capitalismo e Territorialismo 1 e a conclusão. A Inaê Nóbrega Teixeira, que foi a apresentação do autor, e o terceiro ciclo sistêmico de acumulação britânica. A Maria Eduarda Ferreira de Araújo, que ficou com a Dialética entre Capitalismo e Territorialismo 2 e os apontamentos críticos. E a Rafaela Rodrigues de Oliveira, contexto da produção do texto e recapitulação prévia. Esse foi o nosso trabalho. Queríamos agradecer de tudo por ter nos escutado e obrigado pela atenção. Esse foi o nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção de vocês, caros ouvintes.